Nosso convidado de hoje é poeta, ativista ambiental, músico, ator, é planaltino, confesso. É Luiz Felipe Vitelli, no Minha Quebrada. Luiz Felipe Vitelli. E aí? De boa, camarada? Meu parceiro, seja bem-vindo ao Minha Quebrada. Exatamente, agradecido aí, cara. Antes de começar a nossa cidade, estamos na Elipse, aqui no alto do Vale do Amanhecer, no centro de captação de energia cósmica. Quero começar esse rolê com um poema que sempre me chamou muita atenção e sempre eu tive muito respeito e conta muito do Minha Quebrada. Beleza. Perguntaram pro Brasília, e o DF como está? Ele não é só Asa Norte, Asa Sul, Gama ou Guará. Santa Maria me proteja, me ilumine na escuridão, mesmo estando em Braslândia ou em São Sebastião. Duvida? Vá lá ver como está. Plano Piloto pousa manso no Lago Paranoá. Os palácios, o Planalto, o poder como está. Vila Planalto é mais antiquado que o dilúvio e a criação. Sufocar o Sobradinho com condomínios e invasões. Duvida? Vá lá ver como é que está. O horizonte era bonito, Vicente Pires pipocou. Taguatinga ou Ceilândia, eu nunca sei onde eu estou. E acho fundo não é fundo, Samambaia não dá flor. Recanto não tem ema, e Águas Claras já surgiu. Duvida? Vá lá ver como está. Candangolândia é logo ali, Lago Oeste não sei não. Planaltino onde fica? Na horta e no coração. Cidade Livre é logo ali. A Papuda, a mais concreta negação. E Planaltina não é só via sacra, é também outras paixões. Duvida? Pergunte a mim. Eu moro lá. Luiz Felipe Vitelli. Tá aqui. E eu vim aqui pra perguntar sobre Planaltina. Vamos rodar? Vamos rodar, meu amigo. Bora lá? Vambora, bora. Apresenta sua quebrada pra nós. Se apresenta primeiro e apresenta sua quebrada pra nós. Cara, meu nome é Luiz Felipe Vitelli, tô há mais de 30 anos. Só em Brasília tem mais de 40. Cheguei aqui em 68 e vindo do Rio de Janeiro. Tá? Em Planaltina eu estou há mais de 26 anos, na realidade, e por acaso essa cidade me atrai, porque quando eu cheguei do Rio, também cheguei aqui para morar, aqui onde é a ETA 44, onde hoje é a Embrapa, tá? E estudei aqui nessa cidade. Depois fui morar em Taguatinga, depois Guará, bem no início do Guará também, no ano de 71. E por incrível que pareça, de novo, estou de volta em 92 para Planaltina. Por que Planaltina? Entre tantas cidades... Camarada, vamos nessa aí, porque eu sou mais do que cigano. Se não me falha a memória, só as novas cidades que eu não morei. O resto tudo eu morei, né, na cidade, aqui no Distrito Federal. Então Planaltina foi um acaso. Eu tinha acabado de chegar do Ceará, né? E tinha largado tudo aqui, fui no Ceará, acabei fazendo um trabalho social lá em Capuí. E depois retorno para cá, trabalho uns 2, 3 anos numa empresa. E logo em seguida eu, por incrível que pareça, as energias cósmicas jogam de novo em Planaltina. E aqui a gente desenvolveu um trabalho comunitário e social, que eram as hortas comunitárias, exatamente naquela cidade, ou bairro que o governador Roriz, na época, assentava, dava lote e tudo mais, dentro daquela infraestrutura precária, né, de um chafariz, e a pessoa construía seu próprio barraco. Fui cair lá no Buritis 3, na quadra 16, e lá começamos um projeto com o seu Antônio do Nascimento, de hortas comunitárias. Essa horta existe lá, mas também já é, até hoje, mas é uma invasão já à espera de regulamentação fundiária para ser um novo bairro dentro da cidade de Planaltina. É um centro de visitação mundial também, né? É um centro de visitação mundial. Bandeirantes passaram por aqui, né? Bandeirantes passaram, sim, só na formação do padrão do mapa do Goiás é 1750, que é a primeira... o primeiro padrão, né, do mapa do estado de Goiás, né, 1750, tá? E aqui já tinha um trânsito, tanto é que a história de Mestre Darmas, um armeiro, né, também Mestre Darmas, na realidade é o arraial de Mestre Darmas na Planaltina, depois Altamir e depois Planaltina, né?
Então aqui, aquela história que existia um imenso Planalto vazio, ou no programa do Vinícius de Moraes, onde ele repete constantemente a questão do ermo, né, cai por terra com a existência de Planaltina. Planaltina era centro dessa região aqui, onde tem o fenômeno de águas emendadas e tem tem o fenômeno de águas emendadas e tem também, dentro da história de Planaltina, tinha Santa Luzia, aqui, Lusiânia, Braslândia, que era Formosa dos Couros, né? Tinha um outro nome. Era um território único ali. Era um território único, o centro era Planaltina, né? Que legal. Então é uma história que não se conta nos livros, né? Quando a gente fala de águas emendadas, eu estou falando de um lugar mais alto, por exemplo. É um lugar mais alto, onde tem um fenômeno mundial, que é único, se não me falha a memória, né? Mas acredito que seja o único, que é de uma ressurgência de um aquífero ou de um lençol freático, né? Forma uma lagoa numa vereda, no meio de uma vereda de 6 km em linha reta, né? De buritizais, e que nessa mesma lagoa, na parte norte, você tem um filete de água que vai cair no Maranhão e vai chegar até Belém. Nossa. Né? Então forma a bacia do Tocantins e chega até Belém. No sul, né, você tem o do Fumal, que passa com outros, vai juntando com outros córregos, como para formar o Mestre Dharma. Sim. Aí aqui atrás do vale, por incrível que pareça, você tem um encontro do Mestre Dharma com o Pipiripau, que forma o Bartolomeu. E o Bartolomeu já cria exatamente... Para na Argentina, né? Bartolomeu. E vai parar lá na Argentina, cara. Como Planaltina... na realidade, dentro da história, esse lugar aqui, ela tem uma interligação com todos os territórios. Você vai do norte, você tem águas daqui que saem para a bacia do São Francisco, do Tocantins, do Prata e do Pantanal. Isso tudo nessa região aqui que é águas emendadas. Por exemplo, do lado, quando está descendo nesse sentido do São Bartolomeu. Então ele vem ali, que é o corredor ecológico que Brasília tem. Exatamente. Águas emendadas por Planaltina, Sobradinho, passa ali a Floresta Nacional, o Parque Nacional. Exatamente. Águas Vicente Pires, Águas Claras e vai-se embora. Na realidade era para ter esses corredores naturais, né? Corredores ecológicos, naturais. Só que surgiram cidades. Já sujou porque sujou. Exatamente. Como é que você escreveu esse poema? Que poema fala muito de Brasília, de algumas cidades que compõem esse Distrito Federal. Cara, esse poema é porque eu estava numa conferência nacional de cultura aqui em Brasília, se não me falha a memória, é a primeira. E duas pessoas conversando, notou que o telefone tinha sumido. Aí procurando, tinha perdido ali. Aí procurando, fala, mas você esqueceu que você está em Brasília, lugar de os piores políticos, os piores ladrões, só que ninguém, né, percebe que quando se fala isso, está ofendendo a população do Distrito Federal. Tá? Porque Brasília, na realidade, a capital do país, ela é exatamente com gente vinda de todos os estados eleito por aqueles eleitores que vêm para cá. E não é o habitante e o morador de Brasília ou do Distrito Federal que carrega essa pecha, essa estigma, né? Na realidade, tem um poema do Nicolas Beck, ele fala, eu sou de Brasília, juro que eu sou inocente. Né? Então, quando você faz a pergunta desse poema, é aquele camarada que com 13 anos chega nessa cidade, né? Num domingo de janeiro, em 68, e com a promessa de tudo dentro da profecia de João Bosco, né, que rolaria mel, escorreria não sei o que mais, e tinha aquela cidade planejada, né, diferente de qualquer capital do mundo, e com o tempo, né, a gente percebe que está se transformando numa cidade tão comum como qualquer outra do mundo. E o diferencial era exatamente o ser diferente mesmo, de ser na arquitetura, fosse em todo o planejamento. E como eu já ouvi um dia desse também, uma pessoa falando que aqui não tinha um progresso, que não tinha prédio alto. Só lá para baixo. E lá para baixo se referia a Taguatinga. Como se a referência de progresso fosse a arquitetura, o concreto. O verticalismo, né, a verticalização do adensamento urbano. Né? E como é que sai esse poema? É exatamente, né? Perguntaram por Brasília. A menina perguntou, né? Mas você não esqueceu que você está em Brasília? Perguntaram por Brasília, o DF como está, para dar esse choque, né? O que se esperava e se planejou para ser e o que é essa Brasília que hoje nós temos de violenta
Nós temos de coisas boas também, muito mais coisa boa do que violência. Muito mais. Né? Muito mais. Né? Jovens como você, com projetos maravilhosos. Isso. E mais a questão do trânsito, cara. O direito de ir e vir, né? Eu tenho um poema que diz: meu direito de vir, ele para ali no Grande Colorado, num engarrafamento de trânsito. Chegou ali e travou, né? Travou. Então aí, no corredor ambiental, ou seja, Brasília não cresceria pro lado de cá, que é essa parte que nós estamos falando de águas emendadas, etc. Estão tentando, né, cara, que cresça para essa banda de cá. Então, como tinha até a promessa aqui nesse altiplano, nesse altiplano aqui, okay. Né, que é o Parque do Piquezeiro, de criar uma cidade aeroportuária, cara. Sim, o segundo aeroporto de cargas. Exatamente, a cidade é o aeroporto de cargas. Que na verdade é ilusão achar que só entra no aeroporto, porque você tem que ter hangar, daqui a pouco você tem que ter hotel, daqui a pouco você tem que ter um cara que trabalha no hangar, morando. Vamos na parte mais simples da coisa. Como é que se começa um aeroporto no meio do nada? Em poucos anos já tem todo o adensamento urbano. Represas e aeroportos que nascem no meio do nada e em poucos anos já está com um adensamento urbano fora do comum. Eu participei dessa discussão na época, quando estavam discutindo Brasília 2050, e aí o pessoal do Singapura, que fica exatamente. Né? E pensaram que São Sebastião seria o centro financeiro, e aí surgiu essa ideia de BRT Sul, BRT Norte. Exatamente. Que os caras têm feito em Brasília essa coisa de alargar trânsito para carro. Apesar de a gente não estar dentro do Opala, que tem uma história, mas a gente sabe que a gente quer transporte público eficiente, né? que interage com as cidades, né? Você fala do seu poema, mas você vê interação. Você é um cara que circula muito. Eu circulo muito dentro do DF e tudo de ônibus. De moto já está difícil até para andar, velho. De moto você já não tem uma liberdade, uma certa fluidez em cima de uma moto dentro do trânsito de Brasília. Né? Então é complexo, né? É mais complexo. E agora eu passei, tem 3 anos depois de um acidente, estou andando de ônibus. E o que está acontecendo, cara? É um adensamento e um congestionamento, um número. Cara, eu acho que nós estamos com 2 carros para cada habitante. São 2,3 milhões, né, cara? Por aí. São 2,3 milhões. Planaltina, Mestre Darmas. Planaltina era Mestre Darmas. Sim. Quando ela vira Planaltina? Passa a se chamar. Era o Arraial de Mestre Darmas, depois se tornou a cidade de Altamir e depois Planaltina. Eu não sei a data precisa. Planaltina de Goiás? Não, Planaltina de Goiás é uma outra história mais cabulosa. Na realidade, cara, é uma questão até inconstitucional, porque o centro histórico de Planaltina, ele pertence ao município de Planaltina de Goiás. Por isso que eu perguntei se então, era por causa do Planaltina de Goiás. Não, Planaltina de Goiás. Essas bandas faziam parte daquele... Não, cara, a São Gabriel e depois criaram a cidade de Planaltina de Goiás, né? Que dá já para aproveitar o que era resquício desse território que pertencia a Planaltina. Quando Planaltina é agregada ao Distrito Federal, aí muda-se tudo, né? E aí passa a se chamar Planaltina. Então nós estamos indo e voltando. Eu sei que a coluna Prestes passou por Formosa. Passou Formosa, passou Planaltina, inclusive Olhos d'Água. Inclusive Olhos d'Água, velho. Olhos d'Água lá. Na Alexânia. E Planaltina hospedou o pessoal. Hospedou não, o pessoal tiver acampado aqui. Planaltina. Tanto a Missão Cruz no Hotel Casarão, como a coluna Prestes também passou por aqui. Passou pelo Olhos d'Água também. Não, a Missão Cruz, acredito que sim, por causa do georreferenciamento, né? Que é um dos campos. Ela veio também por esse caminho. Existia estradas gerais, existia o Robson Eleutério, que é um professor de história aqui, como Chico Mendes, como Mário de Castro, que o Robson mesmo se intitula discípulo de Paulo Bertrand, né? Tem um livro publicado, A Rota da Nascente e a Estrada Geral, né? Então, para você ter uma ideia de que já tinha esse fluxo de pessoas, né? Como no início da nossa conversa, eu falei sobre a questão do poema do Oswaldo Montenegro, no Imenso Planalto Vazio, né? Nós falamos também do poema. Não tivesse nada. Toda essa história a partir de Planaltina. Essa história é negada. Então nós estamos falando que assim, antes de Brasília, Distrito Federal,
Planaltina, como cidade mais antiga, já irradiava uma história grande. Então nós estamos falando da cruzada, do quadrilátero, né, para definir o quadrilátero, nós estamos falando dos bandeirantes, nós estamos falando da coluna Prestes, né? Também, um processo também. muito importante para esse processo. Passando esse processo histórico sobre Planaltina. Planaltina nós temos algumas cidades de relevância de discussão. O próprio dentro do Planaltina nós temos Vale do Amanhecer, Arapuanga, Mestre Darmas, que é o processo histórico, né? É Estância. Não, vai até 6 instâncias, né? Seis instâncias. Nós passamos por uma das instâncias. Quantos habitantes nós temos aqui hoje? Nós temos até a última conversa que eu vi, o pessoal baixa, mas na realidade nós temos para mais de 235 mil pessoas, habitantes em Planaltina. E crescendo. Como é que hoje está Planaltina para você hoje? Cara, na realidade, uma vez eu fui entrevistado e como é que é a violência aqui? Eu não sei, cara. Eu nunca fui assaltado, velho. Então como é que eu vou falar da violência? Ela existe, cara, né? Mas tem muita coisa boa. E essas coisas boas, elas costumam ser relevantes, costumam ter um destaque, né? Claro. Nós temos um celeiro cultural aqui fora do comum. Nós temos uma questão cultural que abrange todas as áreas, todos os segmentos. Nós temos uma juventude ativa, tá, também. Muitos vão chegar, se você perguntar, como é que é? Vão reclamar da cultura e lazer. Cultura e lazer... Em todas as cidades, viu? Mas... Tem rodado, tem debatido muito sobre isso. Exatamente. Mas cultura e lazer é a cultura burguesa, velho. Porque se você for em Samambaia, Ceilândia tem uma efervescência cultural fora do comum. Agora, não, tem tudo. Você tá falando de cinema, tá falando de teatro. Vamos falar de uma cultura burguesa, cara. Né? Não deixa também de ser um direito nosso. Não deixa de ser um direito nosso. Qual é o melhor da sua quebrada, Vitério, que você destacaria hoje, Planaltina? Cara, em Planaltina, eu moro num bairro que já é extensão do Buritis. O Buritis é a mesma história de Ceilândia. Aqueles que resistiram e não quiseram ir, jogaram para a banda de cá. Colocaram lá. Né? E era um barraco, hoje é o centro econômico de Planaltina. Sim. Né? A produção já não é mais o centro histórico. O centro histórico, aí, falando do centro histórico, ele é tombado. Ele é tombado, As cara. casinhas não se mantêm. Mas mesmo assim existe já uma coisa, nós vamos passar lá, nós vamos ter um museu que ainda permanece original, entre aspas, né? Mas outros casarios já estão sendo totalmente modificados para quebrar essa garantia, né, de tombamento. Né? Por que você se coloca como Planaltino confesso? Na realidade é uma reafirmação, uma vez você falou, foi muito interessante quando você fala do boné aba reta, né? Autoafirmação. Eu acho que a cidade ideal é aquela que a sua comunidade possa transformá-la de acordo com a sua necessidade. Exatamente. Sobretudo, sem esse Estado atrapalhar essa transformação. Exatamente. Porque hoje você não pode fazer um sarau na praça, cara, que os caras querem barrar. Então, chegamos no centro histórico. Aqui é onde era o centro de Planaltina, dessa Planaltina que nós estamos falando aí, né? Exatamente. A festa do Divino também aqui é forte, né? Muito forte, cara. Não só a Via Sacra, como a festa do Divino. Aqui é o Casarão, hotel e restaurante. Esse hotel foi a Missão Cruz. Missão Cruz, coluna Prestes, teve a Missão Cruz esteve aqui, que é a foto que eu lhe falei do Mário Castro, onde o avô dele estava aqui. Vitério, meu parceiro. Camarada, eu que te agradeço, eu camarada. Sei que daria mais 5 dias de história. Rapaz, dá 5 dias de história. Se eu trouxer mais a turminha aí do Serratense com o Robson Leotério, o Mário de Castro, o Chico Mendes,